palavra do Senhor diz assim: ouvi palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimaram incenso sobre outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá. Nem venhas a Gilgal, e não subais a Bet-aven. Nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Os ventos os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito use o Teu servo agora para a explanação da Tua palavra e abra os corações, abençoe, ó Pai, o Teu povo, para que compreenda e coloque em prática os ensinamentos dessa noite, Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o livro do profeta Oséias, ele foi profeta junto com outros como Amós, Ezequias, no reino do norte. O reino do norte ele surgiu quando? Depois de Salomão, o reino se dividiu em dois, reino do norte e reino do sul. O reino do norte tinha a capital Samaria. Ele teve 8 dinastias, o reino do norte, e 19 reis. 19 reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, foram reis que nunca obedeceram a Deus, que nunca cumpriram os mandatos de Deus. E Oséias está profetizando mais ou menos na época de Jeroboão II. E nessa época, como nós já vimos em outros nos primeiros capítulos, Israel estava próspera, estava rica, as pessoas estavam muito bem financeiramente, estavam muito felizes com aquilo que elas estavam vivendo. E também
depois de Jeroboão, tiveram mais 6 reis num período de 30 anos, até que chegou 722 a.C., que quando a Assíria veio e tomou o reino do norte, tomou Israel. Tá? Então, e os 3 primeiros capítulos que nós vimos, ele fala da metáfora do casamento do profeta Oséias com Gomer, simbolizando o povo de Israel e Deus. E agora, a partir de agora, Oséias traz um contexto, né, com o povo de Israel, onde estamos vivendo um litígio, onde Deus está acusando o povo, Deus é o acusador desse povo, e Israel praticamente não tem como se defender. Não tem como se defender. Eu pergunto para os irmãos, olhando para a nossa nação, meus irmãos, para a corrupção da nossa nação, para o seu sistema de valores, como que você o classificaria, o nosso país hoje? Se olharmos para 10, 20, 30 anos atrás, mudou muita coisa dos valores morais, espirituais das pessoas? Você acha que mudou muito no seu tempo? Ou você diria assim, no meu tempo era muito melhor? Não sei, cada um talvez tenha uma percepção. Uma coisa que nós podemos perceber é que nós prosperamos em muitos aspectos. Nós, financeiramente, prosperamos como nação. E o nosso país vive alguns aspectos de prosperidade. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que o mundo, depois do pecado, ele vem colhendo as mazelas do pecado como consequências. Tá? O contexto do texto, então, que nós lemos nessa noite, ele aponta o quê? Para o cenário da omissão. A omissão de quem? A omissão do sacerdote e a omissão do povo. Pecado não é só ação, pensamento. Uma omissão também, ele é um pecado. Quando você deixa de fazer aquilo que você devia, você está pecando. Tá? Omissões, pois os sacerdotes daquela época, eles queriam ver o quê? O povo em pecado. Quanto mais o povo estivesse em pecado, para eles era o melhor. Por quê? Porque eles teriam que realizar mais sacrifícios. E com isso, o quê? Eles engordariam mais o quê? Os sacerdotes daquela época. Para eles seriam melhor, trariam mais ofertas de sacrifícios. Então, os sacerdotes daquela época haviam se corrompido. Eles queriam ver. E o povo também aceitava aquilo que o sacerdote propunha, a forma como o sacerdote vivia, e aceitava tudo que estava acontecendo. E nesse contexto, o nosso texto se desenvolve hoje. Então, um tema para o nosso texto é o povo que se afastou de Deus. E o primeiro ponto que nós podemos ver é a falta de conhecimento de Deus. Os primeiros 3 versículos dizem assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela se desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Israel está numa condição de luto, irmãos. O luto está deplorável. Está deplorável. Está o quê? Faltando fidelidade do povo de Deus, integridade. Quando o texto fala aqui, porque nela não há verdade nem amor, amor é aquele termo que eu já falei para vocês, aquela palavra que eu sempre falo que eu gosto muito, é hesed, é o termo hebraico. É um amor pactual, fidelidade de Deus. É aquele amor que Deus transmite para nós. Um amor pactual, um amor de fidelidade, de benevolência de Deus para com o seu povo. Falta-lhes o amor pactual, o amor benigno de Deus não faz mais parte da nação de Israel. É isso que está acontecendo aqui. E aqui ele faz uma referência direta aos 10 mandamentos. Depois os irmãos podem olhar lá em Êxodo 20. O que o profeta nos diz é que quando faltam as virtudes do Evangelho, do conhecimento de Deus, nós passamos a substituí-las por mazelas, por coisas difíceis na nossa vida. Ele
diz que o povo está jurando falsamente, que o povo está mentindo, que o povo está tirando a vida de pessoas, roubando o que não é deles para tornar deles. O povo tem cometido, violando os termos da aliança que o Senhor fez com aquele povo. É isso que está acontecendo com Israel. E toda essa indiferença às práticas pecaminosas surgem a partir do quê? Do desprezo pela verdade de Deus, trazendo para os dias de hoje, pelo abandono da Bíblia. As pessoas não querem mais estudarem a Bíblia, não querem se aprofundar em teologia, não querem aprofundar em questionamentos, querem só que as pessoas, Deus é amor. Não, Deus é amor, mas Ele é justiça, e a ira dEle vai atingir, e já atingiu Cristo para aqueles que aceitaram a Cristo. Então Deus não é só amor, meus irmãos. Deus, Ele é justo, Ele é santo, e Ele não tolera pecados. E só vai ter razão e sentido a cruz de Cristo para aqueles que aceitaram e se arrependeram dos seus pecados. Não adianta viver em pecado, em comunhão com o pecado. Não adianta. O desprezo pela palavra de Deus surge, acontece quando há relativização da verdade. Isso é verdade para você, não é verdade para mim. É isso que as pessoas têm dito hoje. E a sociedade está aceitando. Multiplicação da iniquidade está acontecendo. Eu lendo hoje uma notícia à tarde, jovem é atendido após ser esfaqueado por desentendimento familiar. Olha o nível que nós estamos vivendo. As famílias se desentendem, um vai lá dar uma facada no outro. Sempre existiu isso? Sempre existiu. Pecado. Só que agora chega muito mais rápido nos nossos ouvidos. Onde a sociedade se tornou o quê? Imoral. Vivendo em busca do seu próprio prazer. Isso é, o que prevalece para a sociedade é o quê? Adulterar, enganar. Não há mais compromisso com o Senhor. Eu estou falando de Israel no tempo de Oséias, do Reino do Norte, meus irmãos. Qualquer semelhança com isso que eu falei, não é mera coincidência. É o pecado. É o pecado. O povo esqueceu a falta de conhecimento de Deus. O esquecimento da lei de Deus. Irmãos, quando nós quebramos a aliança que Deus fez conosco, o que nós podemos esperar disso? Se não uma comunidade de fé degenerada, uma sociedade doente, como diz no verso 3, uma sociedade que desfalece. Olha os versos 4 até o 10, meus irmãos. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. Quando ele fala que destruirei a tua mãe, destruirei Israel. Esses irão com os seus rebanhos, e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Quanto mais, estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. O que nós temos aqui, irmãos? O pecado, ele nos cega. Ele traz o quê? Desprezo, desespero. Ele elimina de nós a esperança. O pecado tira de nós a esperança. Por quê? Porque ele nos enche de um vazio e nos faz correr atrás para tampar esse vazio com coisas, para tentar preencher esse vazio. Mas nós nunca conseguiremos preencher esse vazio. Por quê? Porque o pecado não preenche o vazio dos nossos corações. O pecado nunca irá preencher os vazios
dos nossos corações. O profeta diz que os líderes religiosos partilham dos mesmos pecados do povo. Ninguém está imune. Ninguém está imune a isso. Por quê? Porque eles rejeitaram o conhecimento do Senhor. O texto diz que, assim como o povo, também são sacerdotes. Depois ele diz, na mesma forma que são sacerdotes, é o povo. Ou seja, todos estão envolvidos nessa grande confusão. Está todo mundo misturado em pecado. Então o povo culpava os sacerdotes. E também estavam envolvidos, eram culpados de quebrar a aliança com o Senhor. Mas infelizmente até mesmo os líderes, o povo, estava sendo destruído. Versículo 6 ele diz, o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque ele falta conhecimento. Falta conhecimento. Aqui é o conhecimento de Deus, da palavra. Aqui quer dizer que está faltando o quê? Levar o dia do Senhor a sério, meus irmãos. Levar o sacrifício de Cristo na cruz a sério. Parar de brincar de igreja. Parar de brincar. Parar de brincar de igreja. Está faltando leitura da palavra, está faltando oração. Está faltando o que? Temos o coração aquecido, como aqueles que no caminho de Emaús sentiam o coração ardendo quando Cristo lhes falava, por causa do conhecimento de Deus. Então, o que estava acontecendo aqui era o quê? Semelhante ao mercado da fé de hoje. Olha, coloca um potinho de água na sua televisão. Olha, vem aqui, traga isso. Ó, compre uma meia ungida, compre uma caneta ungida. Compre isso, compre aquilo. Isso é mercadejar a fé. Estava muito parecido. Como eu disse, qualquer semelhança é o pecado. É por causa do pecado. É por causa da corrupção. Os sacerdotes não estavam preocupados com a piedade do seu povo, para que o povo se arrependa, para que o povo rompa de uma vez por todas com o pecado. Não, os sacerdotes estavam fazendo concessões com o pecado. Era isso que estava acontecendo. Os sacerdotes estavam preocupados em, nós precisamos criar uma isca, nós vamos atrair povo para essa, nós vamos encher as igrejas. Nós vamos lotar isso daqui, por quê? Porque aí nós vamos ter mais ofertas, vamos coletar mais, e aí nós vamos enriquecer. Qualquer semelhança é culpa do pecado, de quem está distante da palavra de Deus. Qualquer semelhança é porque estão relativizando a palavra de Deus. Os sacerdotes daquela época estavam o quê? Minimizando o pecado. Será que isso acontece conosco hoje, meus irmãos? Será? Precisamos vigiar. Como eu disse, não brincar de ser igreja. Não brincar. Nós precisamos romper com o pecado e não minimizar pecados. Precisamos falar para as pessoas. Sejam perseverantes. Perseverem. E talvez, quando você buscar e se aproximar de Cristo, você vai sofrer. Sua família vai te abandonar, seus amigos vão virar as costas para você. Vai ser mais difícil do que quando você estava sem Cristo. E as pessoas não querem dizer isso. Porque a promessa de Cristo não é só aqui. Deus nos abençoa aqui também, sim. Mas a promessa de Cristo é vindoura. É vindoura. Precisamos falar para as pessoas serem fiéis e perseverarem. O texto diz para a gente, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Ele abandonou os mandamentos, a lei de Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, o abandono ou relativização da verdade, ela começa de uma forma sutil. Isso aqui não é pecado, não. A gente começa falando assim. Precisamos estar atentos a ele. E senão nós começamos a fazer pequenas concessões e dizer, é só hoje. E aí você vai cometer o quê? Pecados sexuais, adultério, fornicação. Isso aqui não dá nada.
pessoa começa com bebida e tem problema com álcool, se torna um alcoólatra. O álcool é a porta de entrada para muitas drogas, meus irmãos. Muitas. Não é bem assim. A gente começa a fazer concessões, começa a relativizar a palavra, fala, não, isso aí não tem problema, não. Não é pecado, não. É liberado. E começamos o quê? Negociar com o pecado. E quando vemos o quê? O pecado tomou conta, perdemos o controle, nos afastamos de Deus, e só uma vez foi o suficiente para ficarmos o quê? Cegos espiritualmente. A nossa luta é contra principados e potestades. Nós militamos contra a nossa carne e espírito. Começa sutil e se torna escancarado até o ponto de dizer que o pecado não é mais pecado. Pecado não é mais pecado. E nós temos que falar sobre o pecado, porque o pecado nos distancia do Senhor. Nós temos que nos arrepender dos pecados, porque Cristo levou sobre si a ira de Deus sobre os nossos pecados. Levou para aqueles que se arrependem dos seus pecados, não para aqueles que vivem em pecado consistentemente. O Senhor traria consequências para aqueles sacerdotes e para o povo de Israel. Ele fala que mataria a tua mãe, o povo de Israel, por eles quererem que o povo permanecesse aqui no pecado. Para aqueles que não estavam tendo um relacionamento verdadeiro com Deus, Deus puniria aqueles sacerdotes e o povo de Israel. Qual punição seria, meus irmãos? Ele deixaria o povo viver o quê? Segundo o seu próprio coração. Isso é a maior tragédia que nós podemos ter na face da terra. É Deus deixar nós vivermos segundo o nosso próprio coração. Nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O povo se entregou à prostituição e à idolatria, estavam cultuando falsos deuses. E Paulo fala muito bem disso depois, em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 28, ele diz assim: e por haverem desprezado o quê? O conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental o quê? Reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procedem. Terrível coisa é nos tornarmos escravos do nosso próprio coração. Que Deus nos livre de permanecermos escravos do nosso próprio coração. Essa lista são vícios, pecados que vão tomando conta do nosso coração. Quando quebramos a aliança do Senhor, abrimos mão da virtude do Evangelho. Mas hoje em dia, isso é tratado como virtudes. Como se a vida fosse isso daqui. Mentir não tem problema não. Essa malícia não tem problema não. Ser dessa forma não tem problema não. Não, meus irmãos, pecado é pecado mesmo quando ninguém estiver vendo você cometer o pecado. Assim como Oséias, Paulo diz que a falta do conhecimento de Deus causa isso nas nossas vidas. A apostasia, meus irmãos, o abandono da fé é gerado pelo desprezo do conhecimento de Deus, pelo esfriamento, pela relativização da palavra dele, pelos líderes, que abandonaram isso, porque nós somos líderes, pastores, presbíteros, os oficiais, os professores são líderes. Se você é um líder, não está comprometido com a igreja a qual você é líder, você está o quê? Você está
levando a igreja para uma apostasia, uma liderança que rejeita a verdade e o conhecimento de Deus, que não tem compromisso com o Senhor. Está o quê? Conduzindo seus liderados para longe de Deus. Um líder que não tem um comprometimento com Deus está fazendo isso, levando os seus liderados para longe de Deus. Isso inclui esses que eu falei, os pastores, os oficiais, os professores e demais líderes de departamentos, sociedades. E os sacerdotes estavam sendo o quê? Religiosos, fazendo o cerimonial, aquilo, eu vou lá, cumprir aquela cerimônia, estavam distantes de Deus, seu coração estava longe de Deus, e a consequência seria o que? A destruição da nação. E o povo perece por falta de conhecimento. Quem é responsável por trazer conhecimento? Os líderes, são os líderes do povo. Eles abandonaram a palavra naquela época, e o povo também abandonou. Eles abandonaram a lei do Senhor. A idolatria prova a ira do Senhor. Versículos 11 em diante. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Aqui, quando ele fala abandonar a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Aqui, a palavra entendimento, no original, a melhor tradução é: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o coração. Coração é aquele que a gente lê lá, que da onde procede as fontes da vida, que a gente deve guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, ele fala aqui, a sensualidade, o vinho, o mosto, tiram o coração, tiram o seu entendimento, tira a sua razão. Tá? A idolatria, a sensualidade, a libertinagem, são elas que vão destruindo a igreja, a família, bem como a sociedade que nós vivemos, a nossa nação. Isso desperta a ira de Deus. O que ele diz no verso 11 é que a entrega à libertinagem, a cultura do álcool, do mundanismo, isso é o que tira o coração de vocês. Lembrando que aqui, entendimento é o coração, tá? A integralidade do ser humano, é isso que ele está dizendo aqui. Os pensamentos, vai nos levar a pensamentos degradantes, as coisas distantes de Deus. Vamos pensar coisas ruins, pecaminosas. E talvez você se lembre de alguém que conviveu com você, até mesmo aqui na igreja, fez algo terrível, você diz: eu não acredito, como que o fulano foi capaz de fazer tal coisa? Cresceu aqui conosco, parecia tão bom. Ou, como eu sou capaz de fazer tantas coisas ruins? Talvez você fale assim: eu não acredito que Cicrano fez isso. Quando essa cultura mundana, meus irmãos, idólatra, vai cauterizando o nosso entendimento, o nosso coração, e cegando o quê? As nossas almas. E o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos capazes de fazer aquilo que Deus condena. Nós não somos capazes de fazer aquilo que Deus condena. É isso que o pecado vai fazer em nossas vidas. Oséias é duro aqui, quando ele diz: eles cometeram prostituição ao participar de cultos a Baal, violando a integridade do voto que eles haviam feito, de fidelidade somente ao Senhor. Assim como Provérbios 9:17 diz: a água roubada é mais refrescante, o pão comido às escondidas é mais saboroso. Essa mentira cria um abismo em nosso coração e nos distancia cada vez mais de Deus. Está cheio de igrejas com iscas para atrair pessoas, povo, para encherem as igrejas, que não estão preocupados a levar o povo ao arrependimento dos pecados. Sacrificam, versículo 13, irmãos,
Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. E por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. A ideia aqui é que eles estavam tão distantes de Deus, isso é, tão mundanos, que estavam o quê? Confiando em outras nações. Tá? Quando eles buscam aqui o entendimento, né, no seu pedaço de madeira, eles estavam confiando em outras nações para o seu sustento. Poderia ser a própria Síria, o próprio Egito. Eles estavam confiando nessas nações, eles estavam cultuando os deuses dessas nações. E mais uma vez a ênfase idolátrica do povo. O refúgio deles era a Síria e o Egito. E os filhos tomando o caminho da prostituição. E aí versículo 14, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. O povo sem Deus, sem o entendimento de Deus, corre para a sua perdição. O povo como um todo será julgado aqui. É isso que Deus está dizendo. Aqui faz uma referência, meus irmãos. Cuidado com os nossos filhos, pois muitas vezes estamos negligenciando o ensino da palavra de Deus para eles, estamos terceirizando isso. Isso é, nós colocamos um celular na frente deles ou na mão deles, nós colocamos eles na frente do YouTube lá para a gente ter o quê? Paz, preciso ter paz, sossego. E aqui, vocês pais, são os líderes dos seus filhos. Como os pais eram maus exemplos para suas filhas, arrastando elas consigo, suas famílias, e por consequente a nação de Israel toda, por não terem entendimento. Versículo 15, ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não faça culpado, Judá, nem venhais a Gilgal, nem subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor, como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, e deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregaram à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Deus está fazendo o que aqui? Advertindo a Judá, o reino do sul. Judá, não faz o mesmo caminho de Efraim, como era chamado o reino do norte, muitas vezes. Não siga o caminho do reino do norte, de Israel. Eles estão pecando. Não, ele diz que os lugares de culto como Gilgal e Betel deveriam ser evitados, e aqui ele chama de Bet-Avém, é o mesmo lugar que a casa de Deus, Betel, é a mesma coisa. Aqui é chamado de casa de vaidade. Não venha cultuar a Deus em Gilgal e não venha cultuar aqui em Bet-Avém ou em Betel. Por quê? Porque se transformou em casa de vaidade, não é mais lugar de culto. Não venha para esse lugar. Ele alertando a Judá, que viria muitos anos depois, em 586 a.C., ser levado cativo pela Babilônia, por haverem desprezado a palavra de Deus também. O texto mostra que Israel não tinha o coração arrependido, e a advertência para que Judá não trilhe esse mesmo caminho. Não siga a onda de Israel. Não venha cultuar aqui. Não venha. Oséias fala que Israel é como uma vaca teimosa, que não consegue ser domada, pastoreada, com insistência, se recusando a obedecer o seu dono. Teimosa lembra o que? Filhos, né? Filhos são teimosos. Eles não gostam de obedecer aos seus pais. E aqui Deus fala assim que Israel não será conduzida ao lugar que o seu dono queria levá-la. Portanto, não vai poder desfrutar daquilo que o dono queria dar para ela. Oséias usa Efraim, para se referir ao reino do norte, eu já disse. Se juntou aos ídolos para adorarem. Havia corrupção política, corrupção moral, se aliaram a outras nações.
mas provavelmente o fato daqui de idolatria é o fascínio pelos ídolos cultuais que eles estavam adorando. Diz: Judá, não siga esses, não siga o mesmo caminho do reino do norte, não se misture, deixe ele só, não faça a mesma coisa que Israel. Israel estava enfrentando uma crise de integridade moral, religiosa, política, a decadência moral como consequência da apostasia, do distanciamento de Deus. Portanto, Judá não deveria seguir o caminho de Israel. Assim como nós não devemos querer viver à mercê das nossas vontades carnais. Após essa palavra de exortação do profeta Oséias, eles se entregaram à luxúria novamente. Algumas aplicações, meus irmãos. Como que está a sua vida hoje? É uma vida beirando a apostasia ou uma vida que honra e glorifica ao Senhor? Vimos que o povo perece por falta de conhecimento. Você é alguém aplicado no conhecimento de Deus? Você aproveita o privilégio de ter uma igreja bíblica pregando a palavra domingo a domingo? Ou você não está nem aí para isso? Não deixe que as coisas que são consideradas legais hoje, mas continuam sendo pecados para Deus, roube o seu coração. Não caia em vícios do mundanismo. Não deixe que o seu namorado, marido, esposa, namorada, filho, pai, mãe, patrão, patroa, ou alguém de dentro da igreja que quer quebrar a aliança do Senhor influencie sua vida. Não permita isso. Rompa com isso. A prosperidade material havia chegado, havia cegado aquelas pessoas. E isso pode acontecer conosco. Jesus fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, que é mais fácil que um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Toma cuidado, meus irmãos. Riqueza muitas vezes se torna o nosso Deus. Não deixe que isso tome seu coração. Israel estava vivendo a prosperidade, mas por haverem desprezado o conhecimento de Deus, pereceram. Onde está o conhecimento de Deus, meus irmãos? O conhecimento de Deus foi revelado para nós na pessoa do Filho dele. Jesus Cristo veio ao mundo e nos revelou o que? A glória de Deus Pai. Cristo se faz presente entre nós, disponível com sua graça, misericórdia. A história para nós hoje já foi consumada na cruz do Calvário. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Igreja, não fique confortável com o seu pecado, pois isso te afasta de Deus e vai chegar um momento que você vai perecer. Não viva achando que vale a pena quebrar a aliança com Deus. Que tipo de culto você tem oferecido para Deus? Culto aparentemente religioso, mas vazio no seu coração? Sem vida? Um culto que agrada ao Senhor ou um culto que agrada a você? O que você tem procurado? Você tem atendido a solenidade do chamado do dia do Senhor? Você tem guardado o dia do Senhor? Meus irmãos, a igreja é composta de líderes. Orem pelos seus líderes, pelos oficiais, missionários, pastores. Temos uma responsabilidade muito grande, meus irmãos, que é guiar o povo de Deus, ser espelho para o povo de Deus. Não vivam igual aos que estão de fora da igreja. Não viva com um pé aqui e um pé lá. O próprio Cristo já falou que está a ponto de vomitar-te porque você é morna para uma igreja que estava o que vivendo aqui e lá. Seja pastoreada pelo Senhor. Não seja como uma vaca teimosa. Seja um cordeiro pastoreável. Quebrante o seu coração, seja parte do rebanho do Supremo Pastor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.